Graça e paz a todos os irmãos que me acompanham no canal do YouTube. Mais uma vez estamos aqui para mais uma meditação sobre a palavra de Deus. Quero agradecer primeiramente a Deus por mais esta oportunidade de estar aqui com os irmãos para meditarmos sobre a palavra dele. E a leitura de hoje que eu quero ler está em Salmos 51, versículo 16 e 17, que diz assim: Por que te não comprases em sacrifício, senão eu os daria? Tu não tens deleitos em holocausto. Os sacrifícios são para Deus, são espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Na mensagem passada, nós vimos que Samuel falou para Saul que Deus, ele quer mais que você obedeça do que você ofereça sacrifícios. E através disso, eu estive estudando e aprendi uma coisa, que Deus, ele prefere que você obedeça a sua palavra, mas não obedeça de obrigação, como nós vimos na mensagem passada. E o sacrifício é a mesma coisa. Tem pessoas que sacrificam algumas coisas nas suas vidas pensando em receber algo em troca. Muitas pessoas vão à igreja em busca de uma vitória, em busca de uma bênção material, uma bênção da parte no meio de sua família, fazem voto a Deus, mas eles fazem esse voto pensando em algo em troca. Mas o que eu quero que você entenda é que Deus, ele quer a adoração minha e de você com um coração puro e sincero. E para nós entendermos o sacrifício, nós primeiro precisamos entender o que é o sacrifício. Na antiga aliança, o sacrifício era imolar um animal. E sempre havia um motivo para imolar um animal. E quase sempre o motivo era para perdão dos pecados. Por isso que era-se imolado um animal. O primeiro sacrifício na Bíblia foi o próprio Deus que fez para vestir Adão e Eva após eles terem pecado no jardim do Éden. Deus sacrificou animais para fazer roupas de pele para cobrir a nudez de Adão e Eva. Após isso, os filhos de Adão e Eva também ofereceram sacrifício a Deus, Abel e Caim. E Deus aceitou o sacrifício de Abel e não aceitou o de Caim. A Bíblia não nos declara realmente o porquê, mas eu creio talvez porque Deus conhece o coração do homem, Ele esquadrinha o coração do homem. E eu quero dizer para vocês que eu não sei realmente o motivo por que Deus não aceitou o sacrifício de Caim. Uns dizem porque eram alimentos, mas isso não quer dizer, porque nós aqui no Velho Testamento, depois de Deus ter falado para Moisés sobre os sacrifícios, como eles deveriam ser feitos, nós vimos que existe na antiga aliança vários tipos de sacrifício, a qual alguns se englobam três aspectos, tipo um sacrifício para consagração, um sacrifício de comunhão e um sacrifício de expiação. Dentro desses aspectos encontramos 5 tipos de sacrifício. E isso 5 tipos encontrados, mas existem mais tipos. E dentro desses 5 tipos de sacrifício existe o holocausto, que eram os sacrifícios diários, feitos pelos sacerdotes, o sacrifício de oferta de manjares, que era o voluntário de adoração a Deus, que era feito de alimentos, os sacrifícios de ofertas pacíficas, que era um ato de obter paz e comunhão com Deus, ofertas pelo pecado, que era para pedir perdão, pela expiação pelos pecados, sacrifício de restituição, que era de pecado de culpa, restaurar o relacionamento entre Deus, porque muitos perdiam aquele relacionamento entre Deus e ele. Então para cada coisa existia um sacrifício. E era necessário sacrificar. E existia muitos outros tipos de sacrifícios. Mas o que eu quero que você entenda é que esses sacrifícios, eles duraram até Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele foi a última vítima do sacrifício da antiga aliança. Depois que Jesus Cristo, ele se fez carne, deixou o seu trono de glória, veio para cá, passou entre nós, se fez carne, passou por aflições, foi
humilhado, foi pisado, foi crucificado na cruz do Calvário, derramou seu sangue por mim e por você, se fez sacrifício vivo, lavou-nos e nos concedeu a graça de poder alcançar por ele salvação das nossas almas. Agora, este sacrifício não é que ele deixou de existir, mas ele passou a ser outro tipo de sacrifício, porque antes do sacrifício existia sempre uma vítima, e Jesus agora, ele se fez vítima, e de agora em diante não existe mais vítima de sacrifício para perdão dos nossos pecados, porque Jesus já nos perdoou na cruz do Calvário. Agora o sacrifício é diferente, o sacrifício tem que partir de dentro de nós, através do nosso coração, do coração da alma. Quando falamos do coração, irmãos, eu quero que você entenda que não estamos falando do coração, da carne, não, estamos falando do coração da alma. Você sabe o que é o coração da alma? Se você não sabe, você vai saber agora. O coração da alma é a nossa consciência. A nossa consciência é o coração da alma. A nossa consciência, quando ela está em Cristo, quando ela está diante da presença do Espírito Santo, é algo extraordinário, porque quando nós pecamos, a nossa consciência, ela nos acusa, porque ela é o coração da nossa alma. Quando nós somos injustos com alguma coisa, com Deus ou com o nosso próximo, a nossa consciência, quando está em Cristo, através do Espírito Santo, ela vem e nos acusa. E quem é que faz este papel? É o Espírito Santo. É Ele que está na direção do nosso coração. Porque quando nós dirigimos o nosso coração a Deus, quando nós se entregamos a Deus, nós entregamos a nossa vida diante do Espírito Santo e começamos a ter uma comunhão com o Espírito Santo, compreendemos que nós somos dependentes do Espírito Santo. Quando éramos homens naturais, não conhecedores das coisas do Espírito Santo, sobrenaturais, coisas que para o homem natural é loucura. Às vezes a alegria que você sente quando está na igreja e você começa a sentir aquela paz no interior, no seu coração, aquela vontade de chorar, aquela alegria que você não sabe dizer da onde vem, e isto vem do Espírito Santo, da parte de Deus, e esta alegria é só um pedacinho da alegria que nós vamos sentir quando nós irmos morar com Jesus na celestial Sião, na terra a qual Ele foi nos preparar. Aleluia! E agora este sacrifício que não tem mais vítima, mas agora somos nós. Em Romanos, capítulo 12 de Romanos, a carta do apóstolo Paulo, a qual escreveu em Romanos, vamos ver o que está falando Paulo aqui. Ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que o crente deve ter uma paixão sincera por agradar a Deus no amor, na devoção, no louvor e na santidade, e nos servir. Nisso tudo, ter desejo de viver uma vida de santidade, andar na presença de Deus, e só consegue alcançar este padrão quem está diante da presença de Jesus Cristo, servindo a Deus de coração. Aleluia! Ele consegue obter este padrão, ele consegue alcançar este nível através do Espírito Santo. Ele disse: apresentei-vos o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sacrifício vivo como? Porque quando nós conhecemos Jesus, renunciamos o mundo, renunciamos as coisas que existem no mundo e mudamos totalmente a nossa capacidade de raciocinar, pensar, tentando viver uma vida de justiça, seguindo uma vida certa diante de Deus. Porque quando nós éramos homens naturais, fazíamos o que nós tínhamos desejo. Se você sentia o desejo de tomar uma cerveja, você chegava e tomava. Se você sentia o desejo de ter
vontade de fazer alguma coisa da parte da sua carne, o prazer da sua carne, você estava satisfazendo o seu desejo. Uma coisa que nós aprendemos é que quando nós vivemos no Espírito, nós temos o desejo de satisfazer a vontade de Deus, satisfazer a presença do Espírito Santo em nossas vidas, e quando nós sentimos a presença do Espírito Santo em nossas vidas, nós tentamos fazer as coisas certas, tipo, se você está na presença de Deus, se você sentiu a presença do Espírito Santo, o que eu quero que você entenda, que a presença do Espírito Santo é aquela paz interior que você sente, aquela alegria, aquela vontade de chorar, mas não é um choro de tristeza, é um choro de alegria, por algo que você não consegue descrever, que você não consegue em palavras humanas explicar para ninguém, que seja natural, somente entende como Paulo falou, as coisas naturais para o homem é loucura, mas para nós que somos espirituais, nós compreendemos do que nós estamos falando. E quando nós começamos a viver uma vida espiritual diante da presença do Espírito Santo, nós procuramos a viver uma vida racional, porque nós começamos a ter a consciência, e a consciência, para você entender, a consciência ela é o coração da nossa alma, e é este coração que Deus está falando, aleluia. Quando ele disse que nós temos que viver como um sacrifício vivo, ele está dizendo que nós temos que fazer as coisas que agradam a Deus. Se você vivia uma vida de injustiça, se você não tinha amor pelo seu próximo, se você procurava fazer mal ao seu próximo, em Cristo Jesus você não vai mais fazer este mal ao seu próximo, você não vai odiar o seu próximo, você vai amar o seu próximo, mas tudo isso tem que partir de dentro de nós, através da nossa consciência em Cristo Jesus. E isso é, Senhor, aleluia. Isto, irmãos, só nasce em nossa vida quando nós se entregamos ao Espírito Santo e Ele coloca na nossa consciência a sua presença, e quando nós sentimos este gozo, esta alegria, nós começamos a cuidar com o que nós fazemos, nós começamos a cuidar com raciocínio, cuidando para não entristecer o Espírito Santo, porque nós não queremos perder esta comunhão com Ele, nós não queremos perder esta presença maravilhosa, esta alegria que nós não sabemos descrever e nem explicar, mas nós queremos mais e mais e mais e mais a presença de Deus em nossa vida, porque é maravilhoso quando nós estamos na presença de Deus. Então Paulo disse que nós temos que apresentar o nosso corpo agradável, vivo e agradável, como sacrifício vivo e agradável a Deus. E como que é que nós vamos fazer isso? Com a nossa consciência, com o coração da nossa alma, procurando fazer o que agrada a Deus, não satisfazendo o nosso desejo, mas satisfazendo o desejo de Deus. E qual é o desejo de Deus em mim e na sua vida? É nós sacrificarmos a nossa carne e começarmos a viver uma vida de justiça, uma vida em espírito, na vontade de Deus. E quando nós começamos a viver nesta vida espiritual, nós começamos a oferecer sacrifícios de santificação. Por isso que Tiago escreveu no versículo 1:22, dizendo que não adianta sermos somente ouvintes da palavra do Senhor, nós temos que praticar a palavra do Senhor. E quando eu e você se entregamos a Cristo e Ele envia o seu Espírito Santo para nos dar força, nos consolar, e quando nós recebemos a presença do Espírito Santo em nossas vidas, nós deixamos de ser ouvintes e passamos a ser praticantes da palavra de Deus. E quando nós começamos a praticar a palavra de Deus, começamos a sacrificar muitas coisas, aleluia, a Deus, principalmente os nossos desejos. Os nossos desejos são os primeiros sacrifícios que nós oferecemos a Deus, e um maior sacrifício, o que Deus mais se agrada é quando nós reconhecemos que somos pecadores e que somos dependentes dEle, e que quando nós pecamos, nós temos Ele como nosso advogado para nos perdoar os nossos pecados, aleluia.
aleluia. Agora que você compreendeu que quando a Bíblia fala do coração do homem, ele não está falando do coração da carne, deste corpo aqui, que daqui a pouco vai virar pó, não. Ele está falando do coração da alma, que é o nosso raciocínio, a nossa consciência, aleluia. E quando nós começamos a raciocinar através da nossa consciência, é porque nós alcançamos a misericórdia e a graça do Espírito Santo, e ele se faz presente em nossa vida, e ele começa a nos ensinar através da consciência o certo e o errado. E quando nós erramos, o Espírito Santo vem e faz nos angustiarmos, e ele se retira de nossa presença. É por isso que quando eu e você pecamos, sentimos uma tristeza, uma angústia dentro da nossa alma, porque entristecemos o Espírito Santo, aleluia, e ele se retira de nós por um período de tempo, até que eu e você reconheçamos o nosso pecado. E quando nós reconhecemos o nosso pecado e se humilhamos perante Deus, por isso agora eu vou entrar dentro do texto sagrado, a qual o salmista Davi escreveu no Salmos 51, versículo 16, 17, aleluia. Estes salmos, tudo que indica foi quando ele pecou, quando ele adulterou, pegou a mulher de Urias, matou Urias, pegou a mulher dele, tomou como esposa, e ele achando que estava tudo certo, porque ele achou que estava no direito de fazer isso, aleluia. Mas Deus usou o profeta Natã, enviou Natã até ele para profetizar para ele, para que ele viesse se arrepender, porque Deus conhece o meu e o seu coração. O que eu quero que você entenda é que quando nós começamos a servir a Cristo, nós entramos por um novo caminho, o caminho de não satisfazer mais os desejos da nossa carne, mas sacrificarmos a nossa carne e sacrificarmos a nossa alma perante o Espírito Santo, vivendo uma vida de justiça, uma vida de santidade, buscando agradar a Deus para não perder a comunhão com seu Espírito Santo, não perder a sua presença, a sua alegria, a qual Ele nos dá quando nós estamos à sua presença. Lembra quando nós na mensagem passada falamos sobre Saul, que ele foi cheio do Espírito Santo, profetizou no meio dos profetas, tornou-se um novo homem, Deus mudou o coração dele. Assim Deus trabalha na minha e na sua vida, ele faz com que nós viemos ser cheios do seu Espírito Santo, ele muda o nosso coração, mas ele nos dá o livre-arbítrio. É nós que decidimos o que vamos fazer daqui para frente. Se você gosta de sentir a presença de Deus, se você gosta de andar diante da presença de Deus, o primeiro temos que renunciar ao mundo, em segundo obedecer a sua palavra, e em terceiro sacrificarmos a nossa vida para uma vida de adoração, uma vida na presença de Deus, uma vida de santificação, buscando sempre procurar a comunhão com seu Espírito Santo, para que nós possamos não somente receber as bênçãos dessa vida, mas recebermos a salvação da nossa alma. E agora Davi reconhece, depois do profeta Natã ter profetizado para ele, dizendo que ele havia pecado, ele se veste com pano de saco, se humilha perante a Deus, e ele diz na sua palavra, dizendo: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus, porque Deus não tem prazer em sacrifício se você não obedece, se você não anda na vontade dele, se você não anda na vontade do Espírito Santo. Deus ele não tem prazer em sacrifício. Se você está se sacrificando para receber alguma coisa em troca, saiba que é sacrifício de tolo, e Deus não tem prazer nesse sacrifício. Deus quer o seu sacrifício como louvor e adoração ao seu nome, com o coração contrito e quebrantado. Quebrantado porque quando você se quebranta diante de Deus, você está dizendo para Deus: Senhor, eu não tenho força,
eu não consigo, eu sou fraco, eu não posso, mas Ele nos lembra que através deles nós somos fortes. Nós conseguimos, através do Espírito Santo. É este coração que Deus quer de mim e de você. Contrito é um coração arrependido, pesaroso, angustiado e triste. Contrito, quando nós erramos, nós sentimos uma angústia na nossa alma, e quando nós sentimos essa angústia, nós que somos conhecedores e vivemos no Espírito, sabemos que alguma coisa nós fizemos para Deus, para Jesus e para o Espírito Santo, a qual Ele se entristeceu e se retirou por um período de tempo da nossa vida. Porque se nós olharmos na mensagem passada, se vocês se lembram bem, eu disse que o Espírito de Deus se retirou de Saul, só que Saul ele não se arrependeu, continuou fazendo o que ele achava que estava certo, o jeito de ele pensar, satisfazendo os seus desejos, aleluia. E por isso o Espírito Santo não mais se colocou na presença da vida dele, não voltou mais a estar com ele, se retirou dele, e até mesmo o Espírito de Deus o rejeitou e não quis mais. Deus o rejeitou, e olha o fim que Saul levou. Mas neste dia de hoje eu estou aqui dizendo para você que quando você sente angústia na sua alma, saiba de uma coisa, que alguma coisa você fez para o Espírito Santo que o entristeceu, e coube a ele se retirar da tua presença. E é por isso que você às vezes se sente angustiado, oprimido, sentindo falta. Você se coloca na oração, busca, mas não sente a presença dele. Você vai em busca da presença dele, se coloca na presença dele, você não sente a presença dele. É porque algo aconteceu, algo você fez que entristeceu o Espírito Santo. Mas saiba de uma coisa, se você fazer igual Davi, se colocar com um coração contrito, um coração aquebrantado, reconhecendo que você errou, reconhecendo que você errou, aleluia, reconhecendo que você é um pobre, miserável pecador, aleluia, porque nós viemos do pecado. Mas quando nós se colocamos diante de Deus e derramamos a nossa alma, o nosso coração, jogamos sobre Ele o nosso pesar, a nossa angústia, e pedimos perdão de coração, saiba que Deus, Ele manda o seu Espírito retornar à nossa vida, e Ele nos perdoa e faz renovação entre mim e você. Ele reata a comunhão, Ele reata, aleluia, mais uma vez a comunhão entre o Espírito Santo e você. Mas tem que ser algo que parta do seu coração, da sua consciência. E para você ter esta consciência, você tem que andar com uma vida de sacrifício, santificação perante Deus, aleluia. E para ter, porque assim, se você oferecesse um sacrifício e Deus o perdoasse, ia ser muito fácil. Era assim na antiga aliança, mas mesmo assim o coração do homem continuava dia após dia cometendo erros, porque eles não sentiam o que nós sentimos hoje. Antigamente, na antiga aliança, eram bem poucas pessoas. Deus sempre escolhia Ele escolhia a dedo as pessoas que iam receber a presença do seu Espírito Santo. Mas hoje, pela misericórdia e pela graça de Jesus Cristo, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário, Ele nos concedeu este privilégio de sentirmos a presença e a comunhão com o seu Espírito Santo. E quem já sentiu esta comunhão, ele sente o desejo no coração da alma de sacrificar, viver uma vida de santidade, de sacrifício a Deus, sacrificando a sua carne. Porque assim, sacrificar, vamos supor, hoje eu vou fazer um jejum de consagração, é um sacrifício para Deus, para que Ele possa
para que eu possa, através desta consagração, através deste jejum, é um sacrifício para que eu possa me aproximar mais do Espírito Santo e ele possa se aproximar de mim. Por isso Tiago diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. E como é que nós chegamos a Deus, irmãos? Através do nosso sacrifício, na santificação do nosso corpo, na oração, na vigilância. Vigiar, irmãos, está sempre vigiando, porque também não adianta nós orarmos, nos santificarmos e não vigiarmos. Vigiarmos, irmãos, é estar sempre alertas, sempre com os olhos bem abertos, procurando sempre fazer a vontade de Deus. Irmãos, uma coisa que nós temos que entender é que quem vive um sacrifício no corpo, vive o agradável a Deus, na santificação da nossa alma, aleluia, sabe do que eu estou falando. Viver uma vida de santificação a Deus não é fácil, não é fácil. Nós somos perseguidos porque queremos estar na dimensão espiritual, mas ainda nós estamos neste corpo corruptível. Por isso Paulo, ele falou muitas das vezes: o que eu quero, isso faço, e o que eu quero, eu não faço, porque Paulo reconhece que ainda vive neste corpo. Enquanto nós vivermos neste corpo, irmãos, só vamos alcançar a santificação da nossa alma através do Espírito Santo. É por isso que eu e você temos que buscar na oração a comunhão com o Espírito Santo, pedindo para Ele dirigir os nossos passos, nos ensinando a santificação da nossa alma perante a sua presença, para alcançarmos nas mansões celestiais a sua presença em nossa vida, para que nós não viemos sentir aquela angústia, aquela tristeza, e que em nenhum momento Ele venha se retirar da nossa presença. Por isso Davi, ainda no Salmos 51:10, ele disse para Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. É isso que Deus quer de mim e de você, que nós peçamos para Deus, porque uma coisa que eu sempre peço em minha oração é que Deus venha visitar a minha vida, que Deus venha visitar-me e me dar um coração puro, um coração diante da sua presença, e que Ele não retire o seu Espírito da minha vida. Aleluia! Deus não quer retirar a sua presença da tua vida. Deus quer te usar, Deus quer que você seja cheio do seu Espírito Santo, e para isso, irmãos, nós temos que procurar a santificação da nossa alma, fazendo a vontade de Deus, fazendo que em nossas vidas não venham ser os nossos desejos ser realizados, mas os desejos de Deus. Por isso, quando Jesus fez o modelo da oração do Pai Nosso, ele disse: Pai nosso que está no céu, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele está dizendo: não a minha e a tua vontade, mas a vontade de Deus que está no céu. Esta é a vontade e este é o sacrifício que nós temos que fazer, irmãos. Buscando a sua presença, buscando a sua face. Irmãos, já aprendemos que o primeiro passo é nosso. Nós temos que decidir no nosso coração, no coração da nossa alma, que é a nossa consciência, em viver uma vida reta, justa diante de Deus. E a Bíblia diz que Ele é justo com quem é justo. Ele será juiz para os injustos. Um dia Deus vai julgar todo aquele que foi injusto. E digo uma coisa para vocês: se você for justo diante de Deus, Ele vai ser justo com você. E se você fizer esta oração, porque o Salmo 51 é uma oração a Deus que Davi fez quando reconheceu o seu pecado. Ele reconheceu que tinha errado. Não foi como Saul. Saul
Saul não reconheceu e o espírito se retirou de Saul e Deus o rejeitou. Mas Davi foi diferente. Davi reconheceu o seu pecado, se quebrantou diante de Deus, se contristou diante de Deus e pediu perdão pelo seu pecado, e Deus ouviu a oração dele. E é esta oração que Deus quer de mim e de você. E é maravilhoso, irmãos, quando nós se deleitamos nos caminhos do Senhor e quando chegamos na hora da oração, porque só entende isto quem eu estou, aleluia, falando, quem ora, quem busca comunhão com o Espírito Santo. Você só vai receber bênçãos espirituais se você tiver comunhão com o Espírito Santo. Jesus vai responder as suas orações se você tiver comunhão com o Espírito Santo. E esta comunhão, irmãos, nós alcançamos através da oração a Deus. Porque a oração é o meu diálogo com Deus. Se você ora, se você dialoga com Deus, Deus irá dialogar contigo na tua mente, na tua consciência. Se você não consegue ainda compreender a vontade de Deus, pode ter certeza que muitas coisas Deus vai levantar um profeta para profetizar para você, dizendo para o que é para você fazer, que Deus não está se agradando. Se você, aleluia, através de um sonho, Deus vai falar com você, aleluia, glória a Deus. E eu sou grato a Deus, porque Deus sempre dá um jeito de se comunicar com aqueles que são fiéis à sua palavra, que são justos às suas palavras e que seguem os seus mandamentos, que é buscar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo, aleluia, amar o próximo, orar pelo próximo, perdoar quando o próximo peca contra nós. E tudo isso, irmãos, nós conseguimos através do Espírito Santo de Deus. E Davi, quando ele reconheceu o seu pecado e disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, e não me lances fora da presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Que eu e você possamos compreender que somos completamente dependentes de Deus, e quando nós nos deleitamos na presença do Espírito Santo, é maravilhoso nos sacrificarmos a Deus, porque logo em seguida recebemos a vitória e Deus nos faz sentir alegria no nosso sacrifício. E se você, aleluia, não sentir alegria agora aqui nesta terra, pode ter certeza que toda aflição, aleluia, toda perseguição, glória a Deus, nós vamos se alegrar lá na celestial Sião, a qual Ele foi nos preparar. Aleluia! Esta é a mensagem de hoje, irmãos. Um coração contrito, aleluia, quebrantado, é o verdadeiro sacrifício a Deus. Que eu e você possamos sacrificar, aleluia, diante de Deus com um coração puro e sincero. Você já percebeu uma coisa? Que servir a Deus, Deus não quer nada obrigado. Deus, ele não quer nada pensando em alguma coisa, em receber em troca. Você já percebeu isso? Deus quer levar eu e você para o céu, mas nós temos que renunciar ao mundo, nós temos que viver uma vida de obediência justa diante de Deus, aleluia. Temos que sacrificar muitas coisas na nossa carne para obtermos a comunhão com o Espírito Santo, mas tudo isso, irmãos, nos traz a alegria, a fé, a esperança de estar na sua presença. E estar na presença de Deus, não há dinheiro neste mundo que pague, aleluia. Não há nada neste mundo que pague a alegria de estar diante da presença de Deus. O diabo, quando tentou Jesus, ele disse: se tu se prostrares e me adorares, eu te darei
todas as riquezas deste mundo. E Jesus falou para ele: aparta-te de mim, Satanás, porque somente a Deus adorarás, somente a Deus te inclinarás. Aleluia! Que eu e você possamos compreender que nós não vamos a lugar nenhum e nós não sentiremos a presença de Deus a não ser através da sua graça transmitida pelo seu Espírito Santo, o nosso conselheiro, o nosso consolador. E nós só vamos conseguir alcançar a presença do Espírito Santo em nossas vidas através da nossa santificação. Aleluia! Eu quero que você entenda que Deus não quer a sua santificação obrigada. Deus quer a sua santificação voltada com um coração voluntário, com um desejo de estar diante da sua presença. Deus quer que você sinta desejo de buscá-lo, sinta desejo de adorá-lo, sinta o desejo de sentir a sua presença. É este desejo que Deus quer de mim e de você. E se você não tem, busque, faça como Davi, mas busque com um coração contrito e quebrantado, contrito porque reconhecendo que Ele nos perdoa e arranca toda angústia. Por isso Jesus falou: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Ele está dizendo que Ele vai nos aliviar, Ele vai tirar sobre nós todo o pecado e vai nos perdoar. Por isso que Ele disse para aquela mulher: mulher, cadê os teus acusadores? E ela disse: não tem ninguém, Senhor, para me acusar. E Ele mesmo, só Ele podia julgar ela, só Ele podia acusar ela. Ele disse: nem eu te acuso, mulher, vai e não peques mais. Aleluia! Ela foi e disse: vais e não peques mais. E é isso que Deus está falando para mim e para você neste dia de hoje. Vamos sacrificar a nossa vida, vamos sacrificar o nosso corpo vivo e agradável a Deus através da santificação e do nosso culto racional. Quando está falando culto racional, está falando de desejo de estar na presença de Deus, o desejo de adorar a Deus, o desejo de buscar a Deus, o desejo de estar na presença do Espírito Santo. E quando nós sentirmos a presença do Espírito Santo, nós choramos, nós se alegramos, falamos no batismo do Espírito Santo e não sabemos explicar esta alegria, e só entende isto quem é espiritual. Então, irmãos, seja obediente à palavra de Deus, não na obediência de obrigação, mas de obediência de um coração, aleluia, por voluntariamente buscar a sua salvação. Seja voluntário. Tenha desejo de estar na presença de Deus. Busque a presença de Deus com um coração voltado para Deus, um coração contrito e quebrantado. Este é o verdadeiro sacrifício. É este sacrifício que Deus requer de mim e de você. Aleluia. Que eu e você possamos, através desta palavra, nesta manhã, meditarmos e podermos chegar nesta dimensão, a dimensão de estar em comunhão plena com o Espírito Santo, renovando e restaurando o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Se você não sente mais esta vontade de chorar na alegria do Espírito Santo, se você já não sente mais a presença do Espírito Santo em sua vida, está na hora de você ir ao encontro do Espírito Santo e buscar novamente restaurar este relacionamento com o Espírito Santo. E por certo, quando você se colocar diante dele, fazendo como Davi fez aqui no Salmos 51,
pode ter certeza que Deus, Ele vai ouvir as suas orações, vai te perdoar e vai enviar o seu Espírito Santo até você, e você vai ser renovado diante da sua presença. Se você é batizado com o Espírito Santo e não fala mais, pode ter certeza que quando você se quebrantar e se contristar diante da presença do Espírito Santo, Ele vai se fazer presente em sua vida, vai renovar as suas forças. É por isso, aleluia, que ele escreveu lá em Isaías: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia! Olha só que coisa maravilhosa. E olha só mais o 13: porque eu sou o Senhor teu Deus e te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Quando você reconhece e se coloca diante de Deus com um coração contrito e quebrantado, você vai em Isaías 41, 10 e 13 e ouve esta palavra e renova as tuas forças. Você começa a sentir a presença do Espírito Santo, e se você não tinha mais força, a sua força é renovada. Se você não sentia mais a presença dele, ele te renova, porque ele diz: eu te tomo pelas tuas mãos. Graças a Deus por Espírito Santo que foi enviado por Jesus, aleluia, depois da sua ida ao céu. Obrigado, Jesus, por não nos abandonar, mas enviar o teu Espírito para nos consolar e nos dar força e estarmos com sacrifício vivo e agradável a ti, Senhor, na santificação da nossa alma perante ti, para que nós não venhamos perder este relacionamento contigo. Aleluia. E esta é a palavra que Deus colocou no meu coração neste dia de hoje. Amém e amém. Graça e paz, e até a próxima.